O problema 6, dado que a derivada direcional da função f, x, y, z é uma função a três variáveis, no ponto P, 3 menos 2, 1, na direção do vetor U, 2i menos j menos 2k é menos 5. Assim sendo, determine o nabla de f. Veja que este problema é contrário geralmente ao que nós resolvemos. Nós damos a função, um ponto, um vetor e pedimos o nabla, né? E este aqui, ele inverte um pouco a situação. Então, nós sabemos o quê? Que a derivada direcional da função f na direção do vetor u vai ser o nabla de f escalar, né? Nabla de f escalar u, onde u é o vetor unitário ou versor que vai estabelecer a direção de maior variação. E isto será a projeção escalar do vetor gradiente sobre o vetor u, né? Essa é a ideia física. E o valor máximo da derivada ocorre quando o u tem a mesma direção do vetor gradiente. Portanto, nós temos aqui que a derivada direcional da função f na direção do vetor u vai ser dada por nabla de f escalar u. Mas nabla de f escalar u, lá da geometria analítica, semestre anterior, nós podemos escrever como sendo o módulo do vetor gradiente vezes o módulo do vetor u vezes cosseno θ. Portanto, como o módulo do vetor u, o vetor u é um vetor unitário, né? Ele é igual a 1. Portanto, a expressão derivada direcional de f na direção do vetor u vai ser dado simplesmente por módulo ou norma de nabla de f pelo cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre o vetor gradiente e o vetor direção. E ele vai estabelecer o valor máximo. E esse valor máximo, quando é que será? Quando o cosseno de θ for igual a 1, porque os valores de θ vão de menos 1 a mais 1. Portanto, substituindo aqui, né, valor máximo 1, valor mínimo menos 1, eu terei valor máximo quando o cosseno de θ for 1. E para que o cosseno de θ valha 1, ou o θ tem que ser igual a 0. Né? Portanto, o valor máximo da derivada direcional de f na direção do vetor u vai ser o módulo de f. E isso ocorrerá quando o θ for igual a 0. Portanto, u terá a mesma direção, claro, óbvio, que o gradiente da função f. Isso já estabelecemos lá atrás, nos conceitos iniciais. Portanto, o ponto dado é 3, menos 2 e 1. Nós sabemos que a derivada direcional da função f na direção do vetor u, no ponto 3, menos 2, 1, é menos 5. Né? Substituindo na expressão dada, né? O que nós teremos? Que a derivada direcional de f vai ser o nabla de f no ponto vezes o versor ou vetor unitário. O nabla de f no ponto foi dado, né? Está lá em cima na expressão. Nabla de f cosseno θ. Então eu troquei aqui, só que agora eu estou entrando com ponto. E eu sei que a derivada no ponto vale quanto? É menos 5. A derivada direcional no ponto é menos 5. Portanto, esta expressão é igual a menos 5. Se eu sei que o θ, eu sei que isso aqui é 5, né? Por quê? Para que dê menos 5, como é módulo, o cosseno θ tem que ser igual a 1. Portanto, para que dê menos 5, eu tenho aqui o módulo 5 cosseno θ igual a menos 5. Desse modo, isolando o cosseno θ, passo o 5 dividindo, eu tenho que o cosseno θ é menos 1. Se o cosseno θ é menos 1, o que é que significa isso? Que o θ é igual a π. Ou seja, ele está apontando para 180 graus, claro. Portanto, o gradiente de f em 3, menos 2 e 1 será igual a menos 5π, que vai ser igual a menos 5 que multiplica 2 terços de i menos 1 terço de j menos 2 terços de k. Portanto, o nabla de f em 3 menos 2, 1 será menos 10 terços de i mais 5 terços de j mais 10 terços de k, efetuando o distributivo aqui, certo?
Então faça as continhas aí, é um problema para se pensar, para ser refeito. Observe que ele está meio apinhocado aqui, não faça isso, você tem mais espaço, pegue uma folha sulfite, cada linha escreva subsequente, pule uma linha para que o problema fique claro, use caneta colorida para destacar, ou então um lápis para pintar e destacar as respostas, tá certo? É isto.